Era só o que faltava. Ministro Alexandre de Moraes critica publicamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e agora quer apreender o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Quer impedir com que Eduardo Bolsonaro vá aos Estados Unidos. Dois absurdos que eu quero comentar aqui de forma muito clara e objetiva. O primeiro deles, esse que eu já estou colocando aí para você, uma entrevista concedida pelo ministro Alexandre de Moraes ao consultor jurídico, ao Conjur, aonde ele critica a posição de Donald Trump, a ação de Donald Trump em relação àquela reunião que teve com o Zelensky e fala e reafirma, né, o que ele já havia falado, que os países não podem aceitar ser colônias dos Estados Unidos. Eu poderia aceitar tranquilamente o posicionamento do Alexandre de Moraes se ele fosse um político, jornalista, um ativista político, um analista político, seja lá o que for. Mas agora, um ministro da Suprema Corte fazer análise geopolítica, comentar política internacional, falar sobre o posicionamento pessoal dele em relação ao presidente dos Estados Unidos, isso aí foge de qualquer senso, de qualquer razoabilidade. Eu, nos meus quase 10 anos aí como advogado, voltando lá no meu primeiro período do curso de Direito, lembro muito bem dos professores falarem: juiz não manifesta opinião, juiz não fala o que ele pensa ou o que ele quer, juiz se posiciona nos autos, juiz fala no processo e de maneira fundamentada. Acabou tudo, né? Tudo que vem do direito aí desses últimos anos foi destruído, foi rasgado pelo STF. Ministro do STF se posicionando politicamente. Maior absurdo de todos os tempos. E além disso, olha só o que o Moraes quer. Ele quer apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, inclusive abriu vistas para a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, se manifestar a respeito de um pedido feito pelo PT, pelo deputado Lindbergh Farias, o Lindinho, na lista de propina da Odebrecht. Ele entrou com um pedido lá para bloquear, suspender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, segundo o petista, porque ele está atuando contra a soberania nacional. Agora, pensem comigo. Nós aqui temos várias esferas do judiciário. Primeiro grau, segundo grau, tem STJ, tem STF. E aí, o STF, a Suprema Corte, é onde é debatido, em última instância, uma determinada matéria. Quem tem foro privilegiado, no caso de Bolsonaro, caso dos deputados federais, o Eduardo Bolsonaro também, já são julgados diretamente no STF. Não tem a quem recorrer. E aí, o STF pratica vários absurdos, abusos, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, condenação de 17 anos de prisão para uma mulher que pintou em uma estátua, morte que aconteceu na cadeia, o caso do Clesão, um processo totalmente viciado, totalmente errado, que é o processo do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, tantos absurdos que vão acontecendo, bloqueio de redes sociais, censurando vários ativistas políticos, claro, de um determinado grupo político, várias coisas acontecendo, você não tem a quem recorrer aqui no Brasil. E agora o que eles querem fazer? Impedir com que o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem um grande relacionamento fora do país, também não possa reclamar fora. Ou seja, nós estamos em uma verdadeira ditadura do STF, ou, para ser mais preciso, uma ditadura do ministro Alexandre de Moraes. Um completo absurdo, principalmente tendo em vista que Eduardo Bolsonaro, ao que tudo indica, deve assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O PT já está fazendo loucura para não deixar com que Eduardo Bolsonaro assuma essa comissão. Inclusive, já abriu mão até da Comissão de Educação da Câmara, né, que parece que teve um acordo lá para o PT ficar com a Comissão de Educação e o PL ficar com a Comissão de Relações Exteriores. Ele falou, não. A gente entrega a educação, mas não coloca o Eduardo Bolsonaro nessa comissão, não. Ou seja, um desespero completo, porque está ficando cada dia pior o relacionamento entre Estados Unidos e Brasil, e por conta de um ministro que não teve sequer um voto, que manda no país hoje, não teve um voto, é odiado no Brasil, ele está construindo tudo isso aí que a gente está
vivenciando um péssimo relacionamento e, claro, com o apoio do governo federal, né? Com apoio porque é um braço do governo federal ou a cabeça, acho que não é nem um braço mais, né? Alexandre de Moraes é a cabeça do governo Lula juntamente com o STF. Tem todo o apoio, todo o aparato para continuar fazendo esses absurdos. E, sinceramente, se nós chegarmos ao ponto de Eduardo Bolsonaro ter o passaporte apreendido, esquece, esse país aqui acabou, nada for feito, acabou isso aqui. O Brasil já não existe mais, porque nós estamos debaixo de um Supremo Tribunal Federal e contra ele não há como recorrer, aonde recorrer, e eles querem fechar todas as portas. Claro, a nossa esperança está nos Estados Unidos, tá nessas ações de Donald Trump e dos americanos. Não que nós amamos os Estados Unidos, não. É porque a esperança de acabar com esses absurdos que estão acontecendo aqui no Brasil vem de lá. E tomara que isso aconteça. Primeiro, a declaração de Moraes pega muito mal, coloca o Brasil em uma situação muito mais difícil com os Estados Unidos. E segundo, caso o passaporte de Eduardo Bolsonaro seja apreendido de fato, pior ainda mais, porque a gente sabe que Eduardo Bolsonaro tem um grande relacionamento com a família Trump. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas sinceramente, se isso acontecer, é o fim do nosso país e realmente a ditadura está instalada por aqui.